Assalamu alaikum, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os direitos das mulheres no Islã. Eu tô com a Aya Abu Abbas aqui. Oi pessoal, tudo bom? Então, os direitos da mulher são divididos em espiritual e o social. A gente vai começar pela parte espiritual. De acordo com o Corão, Surata 47, versículo 19, o homem e a mulher têm os mesmos direitos perante a Deus. Eles vão ser julgados da mesma forma. Então, a fé deles é equivalente. A segunda parte diz a respeito da adoração a Deus. Segundo o capítulo 2, versículo 277, tanto o homem quanto a mulher têm as mesmas obrigações religiosas no Islã, de rezar 5 vezes ao dia, pagar o zakat, fazer o jejum no Ramadã, fazer a peregrinação a Meca, tudo igual. E a terceira parte é da recompensa. De acordo com o capítulo 16, o versículo 97, Deus promete recompensar o homem e a mulher que sejam bons e crentes da mesma maneira. Então não vai ser tipo um homem que vai ser recompensado de maneira diferente ou uma mulher. Os dois vão ser julgados da mesma maneira. A quarta questão diz a respeito do pecado original. Segundo o Corão Sagrado, capítulo 7, versículo 22 e 23, Eva não é a culpada do pecado original de Adão. Ambos são culpados, ambos erraram, se arrependeram e ambos foram perdoados. Ao contrário do que diz na Bíblia. Segundo a Bíblia, a maior parcela da culpa é de Eva, mas pelo Corão não, ambos eram culpados, tanto o homem quanto a mulher. E a quinta questão é do julgamento. Ambos vão ser julgados da mesma maneira porque ambos têm o livre-arbítrio. E como eles têm as mesmas obrigações, ninguém vai ser poupado ou julgado pelo seu gênero, e sim pelas ações, porque ambos têm a mesma capacidade. E agora é o aspecto social. O primeiro é o direito à vida. De acordo com o capítulo 5, versículo 32, todo mundo tem o direito de viver, tanto homem quanto mulher. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, não tem essa de, por ser uma mulher, ser menos importante. Bom, antigamente, antes do Islã, ter uma filha mulher era um motivo de vergonha, e geralmente os pais matavam suas filhas recém-nascidas para não ter que passar por essa vergonha socialmente. E o Islã veio contra isso, porque todos nós temos o direito de viver, tanto a mulher quanto o homem, e devem ser tratados de uma maneira amável e justa. A mulher não tem só o direito de estudar, é também uma obrigação dela buscar conhecimento, porque também é uma maneira dela se aproximar de Deus. E de transformar a fé dela uma fé mais consciente, né? Porque a mulher ela é a base da sociedade. Ela é a mãe, ela é a irmã, ela é a melhor das escolas. É com a mulher que a gente mais aprende os valores morais, os princípios. Então essa mulher ela precisa ser sábia, ela tem que ter conhecimento. E a partir do momento que a mãe é sábia, provavelmente os filhos também serão sábios. E já que ela estuda, ela tem todo o direito de trabalhar e exercer sua profissão, contanto que não vá contra os princípios do Islã e agrida sua natureza feminina. E também que não ocupe totalmente seu tempo para que ela não abandone sua família, porque ela também tem que dedicar o seu tempo aos filhos. Ela que tem que criá-los, porque uma outra pessoa, uma babá, não tem a mesma competência que a mãe. Ela não daria o mesmo amor que uma mãe daria ao seu filho. E ela tem todo o direito de ser sustentada pelo pai, pelo irmão ou pelo marido, porque ela não pode ser obrigada a trabalhar dentro e fora de casa. E a mulher também tem o direito ao voto. O Islã deu esse direito à mulher há 1400 anos, sendo que nos Estados Unidos a mulher só teve o direito de votar em 1916 e aqui no Brasil em 1932. Bom, o próximo direito é o direito da justiça aqui na Terra mesmo. Quando uma mulher, por ela ter os mesmos direitos absolutamente iguais aos homens, ela vai ter as mesmas consequências das leis civis e penais. Se ela cometer algum crime, algum homicídio, alguma coisa, ela vai ter a mesma pena se um homem tivesse cometido esse crime. Agora, se um homem comete um crime contra uma mulher, também a pena é igual. Ela não desvaloriza a mulher de nenhuma maneira. Ela teve livre-arbítrio de cometer esse crime, ela vai sofrer as mesmas sanções. E em questão ao casamento, a mulher tem o direito de
casar com quem ela quiser e quando ela quiser. Ninguém pode forçar ela a casar com alguém que ela não queira e sempre tem que ser com o consentimento dela. E ela também tem o direito ao dote. E caso o relacionamento não esteja dando certo, ela já tentou reconciliar e tudo, ela tem o direito de pedir o divórcio como último recurso. Outro direito da mulher é o direito à herança, que ela tem o direito de dispor de seus bens do jeito que ela quiser. E esse direito foi conquistado pela mulher há 1400 anos atrás, quando surgiu o Islã. Já na sociedade ocidental, no Brasil mais precisamente, a mulher só conseguiu ter esse direito em 1962, quando ela teve o direito a assinar contratos e receber herança se tivesse autorização do marido. Por ser a base da família, a mulher foi privilegiada em relação ao pai, porque ela suportou as dores do parto e ela sofre para criar os filhos bem. Até que o profeta diz que o paraíso jaz aos pés das mães. E o Islã não só privilegia a mulher como mãe, mas também como filha. E os pais têm a obrigação de criar, educar e ensinar as filhas bem e tratá-las com amor e afeto. Bom, também vamos falar sobre o uso do véu. Na verdade, o véu não é uma invenção do Islã. Ele existe também na religião cristã, que as mulheres utilizavam o véu para ir às igrejas, a Virgem Maria ilustrada usando o véu. E no judaísmo também a mulher é obrigada a cobrir os cabelos com perucas ou raspar realmente o próprio cabelo. Já no Islã, o véu ele significa uma identidade para a mulher muçulmana. Ela mostrar que ela é uma muçulmana significa uma libertação, não uma subordinação. E o Islã ele visa proteger a mulher, a honra da mulher, a imagem da mulher e não fazer ela de vítima dos olhares, dos erros que acabam acontecendo na sociedade nos dias de hoje. O véu também, ele significa um convite, mostrar que a mulher ela não é só a aparência de fora. Ele te incentiva a você conhecer realmente quem é a pessoa que usa o véu, como ela pensa, como ela age, o que ela gosta. Conhecer realmente a pessoa por dentro, não apenas por fora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam o vídeo. Então, aqui a gente observou o depoimento de duas muçulmanas legítimas, né? Que estão com as suas obrigações perante a religião, né? Em dia, vamos dizer assim, né? Mas eu vou contestar aqui duas coisas que elas falaram, tá? Primeiro, elas disseram que a questão da Eva, no cristianismo, a Eva tem maior culpa que o Adão. Isso não é real, tá? Pela Bíblia, não tem uma culpa atribuída maior a Eva do que a Adão. Porque se você for ver Romanos 3:23, tá dizendo todos pecaram, né? E, portanto, estão destituídos da glória de Deus. Então, tipo, não tem um negócio que diz assim, por culpa da Eva, todos pecaram. Não tá escrito isso, né? Adão e Eva pecaram e, portanto, todas as pessoas depois de Adão e Eva, porque são descendentes, né, do pecado, passam a ser considerados pecado. Então, Jesus veio ao mundo para perdoar o pecado de todos, não só de Eva, por exemplo. Não tem isso no cristianismo, como elas disseram, não. E elas falaram também sobre o véu, que Maria usava véu. Né? Espera só um pouquinho, eu já deixo você falar, tá bom? Ela tá falando a respeito do véu, que Maria usava o véu. Na verdade, não é que Maria usava o véu, né? Todas as mulheres, depois que menstruavam, usavam o véu. Por quê? Enquanto a menina não estava usando o véu, era um sinal de que ela ainda era uma criança e que ela ainda não poderia gerar um filho. Quando a mulher menstruava, ela passava a usar o véu, em sinal de que ela já estava madura e que ela já podia casar. E geralmente as meninas a partir de 13 anos, 12 anos, menstruavam e usavam o véu. Tanto é que a Maria, né, mãe de Jesus, ela foi desposada por José como noiva para se casar quando ela tinha entre 13 e 14 anos de idade. Então o véu era uma questão social, era uma forma de mostrar que aquela menina já estava pronta para o casamento, certo? Pode falar agora, Paulo. Não, também já ia falar isso que a Cida disse, que Maria, ela meio que foi dada para dada, entre aspas, né? Entre muitas e muitas e muitas aspas, com 13 e 14 anos. Eu já ia falar isso, né? Só lembrando o negócio da última aula. Era uma coisa cultural. A mulher já era, na verdade, preparada para isso, tá? Ela não foi forçada a se casar com José, tá? Não foi isso que aconteceu. Maria não foi imposta. Ou você casa com José, ou você não casa com José. Não tem nada a ver isso. As meninas
elas já eram preparadas para ter uma mentalidade de casar cedo, né? Para elas era honroso casar cedo, ter filhos jovem, né? Então, quanto mais jovem ela se casava, mais cedo ela teria filhos, certo? Então, é essa questão aí. Mas, em suma, é isso que elas disseram. O que a gente vai fazer agora é observar essa questão nesse ponto de vista que a gente está vendo aqui. Deixa eu só confirmar se a gente está gravando, né? Porque das outras vezes a gente não estava gravando. Ah, tá gravando. Aí meu medo é a gente perder a gravação, né? Então a gente só vai confirmar se o que essas meninas falaram, né? Eu posso falar? Oi? Minha mãe quer falar uma coisa. Sim. Boa tarde. Eu estive escutando o vídeo aí com o Lincoln. Sim. E assim, esse vídeo, ele não fala muito bem como é a religião muçulmana. Porque lá as meninas não escolhem um marido, o casamento acontece de acordo com os pais da noiva e do noivo. Muitas vezes o noivo não conhece nem a noiva e nem a noiva conhece o noivo. Eu lhe digo isso porque eu estudo muito essa região árabe, os muçulmanos, eu estudo muito isso, eu acompanho muito eles porque eu gosto muito da cultura deles, milenar. Então, é assim que funciona. E não é bem assim a pessoa escolher o que quer, não. E quem é muçulmano, se ele morrer na religião muçulmana, ele tem que ser enterrado próximo à Meca. Então, entendeu? Ele não pode ser, digamos, um brasileiro casou com uma pessoa lá e vai virar muçulmana. Se morrer, ela tem que ficar lá, porque ela tem que ser enterrada próximo à Meca. Então, a escolha é justamente por isso que eu escolhi esse vídeo. Eu escolhi esse vídeo justamente por isso. Eu ia falar exatamente isso agora para os alunos. Que esse vídeo que eu escolhi, ele está falando a respeito de uma era agora, atual. Nós estamos falando de um período na história onde os muçulmanos têm crescido muito ao redor do mundo e eles têm se espalhado em todos os povos da terra. Então, essas meninas que estão falando, elas são brasileiras, mas elas são adeptas do islamismo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês percebam todos esses pontos e que vocês vão fazer agora uma análise com o que a gente vai ver no livro. Porque muito provavelmente vocês vão dizer assim, tia, mas aquelas meninas disseram isso, isso e isso. E aqui no livro está dizendo outra coisa. E é isso que eu quero que vocês percebam, né? Foi muito boa aí a participação, né, da mãe que participou aqui com a gente, que está atenta aí. E é isso mesmo que eu quero fazer com vocês. Porque eu também conheço a religião do islamismo de perto. Eu tive muitas pessoas que têm contato direto, né, com a religião, muito próximas a mim, quando eu trabalhava lá no Centro Comercial de São Paulo, que eu falei para vocês na última aula. Então tem muita coisa que essas meninas falaram que a gente sabe que não é bem assim, né? Então é por isso que eu quero que vocês organizem o entendimento de vocês e que vocês façam aí o contraponto. Eu fiz duas análises para vocês aqui verem como é que eu quero que vocês se posicionem. Eu falei a respeito do comentário delas em relação a Maria e o véu, e o comentário que elas fizeram em relação ao cristianismo culpar Eva pelos pecados do mundo. Vocês viram que não é bem assim. Então eu trouxe esse vídeo delas, que eu achei muito interessante, elas dizerem um lado, vamos dizer assim, muito positivo do islamismo. E ele não tem tantos lados positivos assim, como também a religião cristã também não tem tantos lados positivos assim. Mas a intenção aqui não é criticar a religião, mas a gente desenvolver uma crítica a partir da aprendizagem, da análise do que a gente está absorvendo. A própria Bíblia mesmo diz que você tem que analisar tudo e reter o que é bom. Então vamos observar aqui com bastante cuidado. Vocês fiquem atentos, tá? A palavrinha-chave vai aparecer daqui a pouco aí também. E vocês vão me acompanhar agora na página 38, tá bom? E a gente vai ver as mulheres no Islã a partir da página 39, tá? Então aqui na página 38, a gente tem aqui uma foto do Alcorão, que elas recitaram várias vezes, né? Vocês viram lá como é que é? Elas vão falando capítulo tal, versículo tal, exatamente como tem na Bíblia. Só que aqui, o Maomé, né? O Mohammed, né? O Maomé, ele acaba criando essa nova religião mediante o quê? Mediante uma visão que ele teve, né, do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel meio que teria dado uma ordem para ele começar
a divulgar uma mensagem, né? Então, o islamismo, ele tem uma doutrina que é muito fácil da gente compreender, como vocês viram aí. Existem 5 pilares básicos, a gente consegue entender bem direitinho a questão de orar 5 vezes ao dia, de jejuar no mês do Ramadã, de praticar ali a esmola, né, a oferta para pessoas mais pobres e assim por diante. Então, a gente pode realmente entender que é uma religião que ela tem uma aparência de bondade e por isso as pessoas se convertem rapidamente, né, ao islamismo. Por isso que é uma religião que está em constante expansão. O segundo ponto que faz ela ser também uma religião considerada grande em expansão é porque o marido ele pode ter mais de uma esposa, ele pode ter até 4 esposas, podendo ter assim muitos filhos. E todos os filhos devem seguir à risca as leis do Alcorão, né? Então, falando a respeito do Maomé, ele morre, né? Infelizmente, ele nos deixa, né, nessa historinha, né? Que ele foi o personagem principal no último capítulo, mas agora ele morre, né? E aí os califas, né, que são os chefes do Islã, eles continuam aí a praticar o islamismo, eles continuam a apoiar aí as suas palavras no Alcorão, e que é o livro sagrado. Só que a gente vai ter uma divisão, tá bom? Entre 2 povos diferentes que são islâmicos, tá? A gente vai ter aí aqueles que seguem o Alcorão e aqueles que vão seguir o Alcorão e a Suna. E aqueles que seguem a Suna, que é uma segunda inscrição religiosa para eles, a gente vai chamá-los de sunitas. E os outros demais a gente vai chamar de xiitas. Lembrando que os sunitas, eles são a grande maioria, né, ali da população islâmica, e os xiitas são a minoria, mas os xiitas são os mais radicais, eles são os mais agressivos, né? Quando você pensa aí em xiitas, você vai pensar em terrorismo, atentado, esse tipo de coisa, né? Não fazendo discriminação, mas é o que a história conta. Então, eu estou dizendo para vocês o que a história conta, né? Então, o livro sagrado que a gente está vendo aí, o Corão, né? Ele vai trazer aqui essas 5 ideologias de fé, essas 5 regras práticas, tá bom? Você tem que professar a sua fé, ou seja, reconhecer que Alá é o único Deus e que Maomé é o seu profeta, tá? Então, esse Alá aqui é o mesmo Deus nosso, mas eles não reconhecem Jesus Cristo como seu único filho, né? Para eles, Jesus Cristo é um grande profeta, mas não é o Salvador do mundo, não é igual ao cristianismo, né? Que tem Jesus, que tem Deus e que tem o Espírito Santo como uma trindade, né? Que formam ali um Deus único. Eles têm que orar 5 vezes ao dia em direção a Meca. Eles têm que jejuar durante o mês do Ramadã, né? O Ramadã é o 9º mês do calendário muçulmano. É o mês que eles consideram ter sido ali o mês da revelação que o Maomé recebeu do anjo Gabriel. Eles têm que praticar a caridade, né? Doar parte dos seus bens, né? Da sua riqueza, né? Para aqueles que são pobres. E eles têm que ir pelo menos uma vez na sua vida até Meca, que é a cidade sagrada, e dar 7 voltas em torno da Caaba, aonde está aquela pedra negra que nós falamos na última aula, né? Quem se lembra... Eu não aguento dar nenhuma volta em torno da minha casa, quem dirá 7 vezes em torno daquele negócio. Quem se lembra o que é a pedra negra que a gente falou na última aula? Eu lembro, tia. É porque os cientistas acham que é tipo um meteoro que caiu lá. Só que daí os adeptos da religião do islamismo, eles acham que antes que caiu do céu, só que não do céu, a gente conhece o espaço, foi tipo o céu divino, o reino de Deus, e ela caiu branca, só que quando ela absorveu os pecados do mundo, ela ficou preta. Inclusive tá na hora de absorver mais um pouco, viu, querida? Sem preconceito, hein? A gente tá aqui estudando um conteúdo, né? A gente vai ter as nossas, claro que a gente vai ter, né, as nossas discussões de diferenças, porque a grande maioria das pessoas aqui no Brasil são cristãs, mas sem intolerância religiosa, tá bom? Sem tirar onda, né, com a religião dos outros, tá bom? Vamos respeitar. Respeitar as diversidades, tá bom? Bom, além do muçulmano ter que praticar essas 5 obrigações, né?
ele também precisa praticar o perdão aos seus irmãos. Olha aqui, essa situação eu fico assim um pouco tensa de pensar, uma vez que dentre esses povos nós temos os mais radicais, que eles são bem intolerantes, né? Inclusive, a gente sabe bem, eu vou usar esse exemplo, tá? Porque é o que a gente sabe, que é o que a história nos conta, que o atentado ao World Trade Center de 11 de setembro de 2001 foi praticado pelos xiitas, né? Que eles realmente não consideram, vamos colocar assim, as pessoas que pertencem a outras religiões, eles não consideram como irmãos, certo? Por isso que eles falam perdoar seus irmãos, mas não consideram as outras religiões como irmãos. Eles também não podem comer carne de porco, porque é considerado um animal impuro. Eles também não podem beber bebidas alcoólicas e têm que lavar o rosto e as mãos antes de qualquer oração. Por isso que sempre tem aquelas piazinhas baixinhas ou aquelas torneirinhas ali colocadas no hall de entrada das mesquitas, né? Para que todas as pessoas possam se lavar, né? É um ritual de purificação, vamos dizer assim, né? A gente sabe que a religião islâmica ela é monoteísta como a nossa, né? Alá significa Deus no idioma árabe, por isso que eles acreditam que é o mesmo Deus que nós. Se eu falar para vocês assim a questão de como que surgiu essa religião, eu posso voltar lá atrás, no conhecimento que eu tenho a respeito dos estudos. Deus é o único, tá? Tanto para o islâmico como para o cristão, é o mesmo Deus. A diferença é a descendência a qual nós fazemos parte. Segundo a história da Bíblia, Abrão, né, ele foi chamado por Deus para ser um pai de grandes multidões, vamos dizer assim. Deus falou para Abraão assim: você olha para o céu, né, olha as estrelas do céu, você pode contar quantas estrelas tem no céu? Se você puder contar, ali está a quantidade de pessoas que serão parte da sua descendência. Você pode contar quantos grãos de areia tem aqui no chão? Se você puder contar, você também vai ter descendentes, tanto quanto os grãos de areia que tem aqui. Então, quando você vê essa expressão na Bíblia, eu entendo que Deus estava dizendo a ele que ele teria realmente uma grande descendência. Uma descendência no céu, uma descendência na terra. Uma descendência física e uma descendência espiritual. Eu posso entender assim, segundo a minha compreensão na Bíblia. Agora, que descendência seria essa? Deus havia falado para um homem de 75 anos que ele seria pai, sendo que a sua esposa era estéril. Ele veio ser pai legitimamente com essa esposa estéril 25 anos depois, quando ele tinha 100 anos de idade e a sua esposa Sara tinha 90 anos. Então isso foi uma situação bem inusitada que aconteceu. Mas antes dessa promessa acontecer, quando Abraão já tinha recebido essa promessa por pelo menos ali uns 14 anos e nada se cumpria, Sara falou para ele o seguinte: Abraão, vamos fazer o seguinte, já que eu não consigo dar filhos a você, já faz tanto tempo que você recebeu essa promessa e você não tem filhos comigo, eu vou te dar a minha empregada para você fazer um filho nela. Esse filho é a vontade de Deus, né? Então, a Agar, que era vamos dizer assim, a empregada da Sara, gera um filho de Abraão. Esse filho é chamado de Ismael, é o primogênito de Abraão. Mas o filho da promessa seria Isaque, o segundo filho, o primeiro que ele teve com Sara aos 100 anos de idade. A partir daí, a gente tem duas crianças, um que é para ser considerado o mais velho e o outro que é para ser considerado o mais novo. E o Isaque foi considerado o primogênito, sendo que ele era o segundo filho. Então, Abraão ele tem duas descendências. Ele tem uma descendência com Sara, que é aquela que Deus queria que ele tivesse, e ele tem uma segunda descendência com Agar, aquela que Deus não quis que ele tivesse, mas que Deus honrou a palavra dele. Deus falou para ele que ele seria pai de uma grande multidão. E o pessoal que é muçulmano, né, os muçulmanos, eles são adeptos aí de Maomé, eles são descendentes de Ismael. E os cristãos, eles são descendentes de Isaque, certo? Segundo, vamos dizer assim, a história da igreja, né? Segundo a história da igreja, é assim que a gente consegue compreender. Então, conta a história também na Bíblia, que quando Isaque havia nascido, Ismael já estava por ali com seus 13, 14 anos de idade, certo? Por ali.
E a mãe de Ismael fazia graça com a mãe do Isaac, até o momento que ela pôde gerar. Enquanto a Sara não podia gerar filhos, a Agar ficava assim, tá vendo? Eu que sou a mãe do filho dele. Então a escrava começou a querer passar por cima da sua patroa, vamos dizer assim, né? Eu tenho um filho e você não tem. Isso, exatamente. Você Aquelas tá entendendo? briguinhas bobas de criança. Isso. E aí, a Sara acaba obrigando o Abraão a expulsar os dois de casa, né? Ela que deu a ideia brilhante, né, de ter um filho com a empregada e agora não aguentou o tranco, né? Então, chega uma hora que o Abraão ele acaba expulsando, sim, a Agar e o Isaac de casa. E segundo os psicólogos que estudaram essa história e consolidaram ali o sentimento de orfandade que o Isaac, que o Ismael sentiu, essa raiva que é atribuída hoje ao povo islâmico, não a todos, tá? Aos xiitas, a minoria, né? Devido a esse sentimento de orfandade que estava no coração do Ismael. É claro que é uma coisa difícil da gente entender como que isso foi passado de geração para geração, mas os psicólogos, eles asseguram que isso é possível, que o sentimento de orfandade pode ter sido tão profundo que ele perpetuou gerações a fim de não considerar os cristãos como irmãos. É claro que é a minoria, estou falando dos xiitas, né? Os sunitas, que a gente vai ver agora, eles compreendem bem isso daí. Mas antes, deixa eu só terminar essa parte aqui. Os sunitas é aqueles que acreditam na Suna, né? É, isso mesmo. A gente vai ver agora, mas deixa eu só terminar esse pedacinho aqui. Aqui está dizendo o seguinte, aqui no islamismo, eles acreditam em um julgamento final, certo? Quando as almas vão ser salvas ou condenadas por Alá Deus, né? Ou seja, elas vão passar a eternidade no paraíso ou no inferno, né? Então, é bem parecido com o cristianismo, se você parar para entender no contexto geral. O culto a imagens e a ídolos é proibido, né? Por isso que as representações de Maomé, né, ou de Alá, né, ou de anjos, ou dos profetas, são bem raras. A gente tem, mas são muito raras, tá? Então, aqui... Tipo, só de pinturas? Pinturas, gravuras e até imagens feitas por esculturas. Eles não utilizam. Tipo, esse é Alá, mas você não pode adorar ele. Você não pode ficar, dizendo, tipo, estátua de Alá, me protege. Você não pode ficar orando em direção à Meca pra estátua. Você só fica, olha, esse é como Alá é, esse é como Maomé. E engraçado que não pode ter uma adoração a uma imagem, mas tem uma pedra preta que todo mundo tem que ficar ajoelhado em direção a ela, né, para fazer ali as suas orações. É um pouco complexo, né, de entender. Mas aqui... Bem-vindo à Terra, o planeta do bug. Gostei do título, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o Alcorão realmente é a fonte de toda a pesquisa, de conhecimento que eles podem ter em relação a Alá. Então, a gente tem essa repartição entre os xiitas e os sunitas, né? Os sunitas, eles são os seguidores do primeiro califa, que era chamado de Abu Bakr, né? Ele era companheiro de Maomé na Hégira. A Hégira, para quem não se lembra, é aquele momento em que ele sai ali, né, de Meca em direção a Medina, né? Vamos falar Medina porque é o nome atual, né? Porque se a gente ficar falando o antigo nome, a gente vai ficar confundindo. Aí eles vão dizer o seguinte, que a maioria dos muçulmanos, né, mais ou menos ali uns 80%, eles vão ser ali, vamos dizer assim, eles vão aliar o conhecimento, a busca de informações, a busca de conhecimento em relação ao seu Deus e ao seu profeta, no Alcorão e na Suna. A Suna é um conjunto de ensinamentos que esse califa, Abu Bakr, ele deixou, tendo com base ali as suas próprias experiências de vida, né? Então a Suna, né, ela é um livro de experiências pessoais que esse califa Abu havia deixado para os seus seguidores. E a maioria, né, dos islâmicos, né, dos muçulmanos, eles seguem o Alcorão e a Suna. Então, para os sunitas, né, não era preciso a pessoa ser descendente da família de Maomé
para ter o posto de califa, né? Que o califa ele é um chefe, né? Um líder supremo do islamismo. Mas os xiitas, eles não acreditam nisso. Os xiitas, eles acreditam que o parentesco com o profeta Maomé é uma condição primária para alguém suceder, né? Ali, né? As gerações e gerações. Por isso que esses aí são minoria, porque eles não aceitaram a liderança do Abu Bakr, certo? Então, o genro de Maomé, que é chamado de Ali, né? Ele era casado com a filha de Maomé, a Fátima. Ele foi considerado, então, pelos xiitas, um califa, vamos dizer assim, genuíno, né? Então, os sunitas, hoje, eles são maioria nos países aí da Arábia Saudita, do Egito, da Turquia, do Líbano, e os xiitas são maioria no Iraque e no Irã. Daí você percebe que são os países mais hostis do globo terrestre. São os lugares no mundo onde as guerras parecem que jamais têm fim. E por incrível que pareça, a nível de conhecimento para vocês também, o Iraque hoje, segundo... Hostis, coisa tipo só política. O Iraque hoje, segundo o que a gente vê na Bíblia, era a localização do antigo Jardim do Éden. Tá? Como é que você sabe disso, tia? Porque a Bíblia diz que o Jardim do Éden ficava localizado entre dois rios ali, né? O Tigre e o Eufrates. E eles estão ali naquela região ainda com o mesmo nome. Eu creio que é para Deus mostrar para a gente que ele realmente fez todas as coisas, né? Que ele é o Criador. Não sei se eu tô assim puxando sardinha para o conhecimento que a gente tem em relação à Bíblia, né? Mas é muito bom você estudar pensando nisso, fazendo um contraponto a respeito. E é justamente esse contraponto que eu quero que vocês façam agora, lembrando do que vocês ouviram no vídeo, né, das mulheres muçulmanas, as modernas. E sabe o né? que a gente podia fazer? O quê? Um júri. Só dando sugestão, eu não tô falando que essa é pra fazer, não. Tá fazendo se eu quiser. Mas, tipo, e se algum dia, uma aula, a gente, quando tipo, a aula acabar mais, tipo, quando o assunto e as tarefas acabarem mais cedo, por que a gente não faz, tipo, um momento, tipo, meio que tentando localizar alguns lugares da Bíblia citados no nosso mundo atual? Ah, você gostou da ideia, né? Não. Você gostou da ideia, né? Ah, é que eu sou muito curiosa, sabe? Eu sou muito curiosa, eu sou muito estudiosa, eu gosto de estudar. O ser humano é um gatinho curioso. Eu gosto de estudar, né? Eu estudo muito. Vixe, Marinho, Eu estudo muito a Bíblia, né? Então eu gosto de saber onde é que é nos lugares antigos. Eu tinha, né? Não tenho mais. Eu tinha um aplicativo. Não sei se aplicativo era um programa muito bom, antigo, gente, mas era essencial para a gente fazer estudo bíblico na igreja. Ele era chamado Illumina. Ele era, ainda vinha naquele CD-ROM, sabe, para instalar no computador, era bem antigo. E eu ganhei dos meus pastores, né, uma instalação do Illumina. E o Illumina, ele fazia aqueles passeios, gente, era muito legal. Você entrava no ambiente virtual, só que ao mesmo tempo você podia fazer uma viagem a 360 para o ambiente que é agora. Então, por exemplo, eu ia lá no Templo de Salomão, na época que era, e aí eu clicava num botão e de repente eu estava num ambiente que ele era naquele momento. Então dava para você ver muita coisa, dava para você aprender muita coisa. Você encontra isso no YouTube hoje, mas infelizmente o meu computador, o último que eu tive agora, ele quebrou agora na pandemia e eu perdi a instalação do Illumina porque eu tive que formatar ele. E eu não sei quem é que ainda vende, né, essa instalação, mas eu vou procurar. Se eu conseguir instalar isso aqui até a próxima aula, que aí a gente tem bastante tempo, né, que a gente ainda vai ter os trabalhos avaliativos, né, então depois dos trabalhos avaliativos, se eu conseguir o Illumina, eu trago aqui pra gente dar uma volta lá na Palestina, lá em Israel, né? E eu mostro para vocês algumas coisas. É muito legal, é muito legal. Você aprende muito, mas muito, não é pouco, não é muito. É muito massa. Espero que vocês gostem. Eu vou providenciar, vou ver se eu consigo. Eu sei que eu tenho que comprar, vou ver se eu consigo. Se eu comprar, a gente vai fazer uma viagem bem legal, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente tá na página 3940, né? Nós vamos falar sobre as mulheres no Islã. Vamos ver se o que aquelas meninas falaram é verdade? Vamos comparar se elas são tão libertas, se elas são tão liberais assim? Vamos ver.
Então, aqui na página 39 e 40, né, o finalzinho da 39, começo da 40, tá dizendo assim, que o Islã, né, o islamismo, muitas vezes ele vai ser associado a uma crença religiosa, né, que tira a liberdade das mulheres ou as coloca em uma situação inferior à do homem, né? É assim que a gente vê, não é verdade? E é preciso destacar que tal condição não aparece no Alcorão. Realmente no Alcorão não aparece. Isso que é importante vocês saberem. No Alcorão, o Islã ele vai dizer que o homem e a mulher são iguais. No Alcorão, as mulheres vão ser honradas, né, como pessoas que vão gerar os filhos, né, e que, portanto, elas têm uma, vamos dizer assim, uma importância dentro da família. No Alcorão, a mulher ela vai ser sempre colocada em lugar de honra, no Alcorão. Agora, a gente precisa ver se isso acontece na sociedade mesmo, como a gente está vendo no livro, né? Então, aqui na página 40 tem um fragmento, né, de um texto, que esse texto é assim, o advento do Islã e a ascensão do Império Muçulmano, tá? E a gente vai ver o que está dizendo aqui nesse pedacinho de texto. Diz assim, ó, o Islã proclama a igualdade entre o homem e a mulher. O profeta disse, as mulheres são as irmãs germanas dos homens perante a lei. Costumes totalmente estranhos à ortodoxia mascaram essa bela face da religião muçulmana. Tá vendo, ó? Mascaram essa bela face da religião muçulmana. Contudo, de direito, a mulher muçulmana sempre gozou de um status jurídico relativamente ao qual poderiam se ter invejado até bem pouco tempo as mulheres de outros sistemas religiosos. A mulher muçulmana teve desde sempre reconhecido o direito de gerir os seus bens e longe de ser submetida à obrigação de oferecer um dote ao seu marido. É ele quem, ao contrário, está obrigado a depositar certa soma e oferecer-lhe alguns presentes, e o todo se tornando propriedade pessoal da mulher. O Corão limita a 4 o número de esposas legítimas de um homem, o que constitui um progresso comparativamente aos tempos pré-islâmicos, durante os quais nenhuma restrição era atribuída à poligamia. Bom, aqui vocês conseguem observar só nesse fragmento de texto aqui, que por mais que no Alcorão tudo seja muito bonitinho, e o que essas meninas estão recitando realmente são frases do Alcorão, a realidade pode não ser muito próxima disso, tá? Então é isso que a gente tem que comparar agora, ó. Olha aqui no textinho, ó. No entanto, nem sempre as premissas previstas no Alcorão são seguidas. Sabe o que isso significa? Significa que nem sempre tudo que é colocado em relação às mulheres dentro do Alcorão é dessa forma como elas estão querendo que a gente venha compreender. Por quê? Porque a gente tem um exemplo disso a respeito das mulheres lá na Arábia Saudita, né? Em 2017, o príncipe Mohammed bin Salman, ele pôs fim, né, a uma proibição, né? Que essa proibição era o caso aí da interdição do direito de conduzir veículos às mulheres, né? Então, essa medida, ela permite que muitas mulheres sauditas e estrangeiras reduzam a sua dependência em relação aos homens e sua família. Então, aqui, na região da Arábia Saudita, a gente tem um reconhecimento. Mas e em outros lugares que a religião também ela é colocada como premissa? Será que é assim também? Então, a gente percebe que durante décadas, os conservadores vão se apoiar em interpretações religiosas do Islã para justificar a proibição de dirigir, havendo até mesmo a alegação de que as mulheres não eram inteligentes o suficiente para assumir a direção de um veículo. Tá vendo aqui? Então, existe... Tia. Oi, pode dizer. Então, hoje em dia, na Arábia Saudita, as mulheres não podem ter o seu próprio veículo. Elas têm que depender do homem para ir em algum lugar. Na verdade, aqui na Arábia Saudita agora aconteceu essa redução de dependência. Elas estão meio que sendo independentes agora, a partir de 2017, você entendeu? Antes elas não poderiam, a partir de 2017 elas estão podendo. Mas por que isso? Porque o mundo está mudando. O mundo está mudando, as coisas estão ficando mais tecnológicas, mais modernas. Então, a mentalidade do ser humano vai acabar mudando também. Então, você percebe que até antes de 2017, por exemplo, tão recente isso, hein? É aqui pertinho da gente.
E esse tipo de pensamento ainda era uma premissa dentro do islamismo, de que a mulher ela não tinha tanta inteligência assim para conduzir um veículo, né? Então, é interessante a gente pensar que o que as meninas estão falando hoje é verdade, mas não foi assim o tempo todo. Tia, posso falar? Pode. Algumas pessoas, tipo, como você disse, eles achavam que as mulheres não tinham inteligência suficiente para dirigir. Aí eu fico me perguntando, quem é e eles estão dizendo que a mulher não tem inteligência. Uau! Imagina a questão de um homem casar com 4 mulheres. Se um homem pode casar com 4 mulheres, será porque uma mulher só não era capaz o suficiente de dar conta da casa? Será que casar com 4 mulheres não significa que eu não confio no trabalho de apenas uma? Né? Fica aí as questões. Eu não posso responder porque eu, né, não tenho assim conhecimento de causa disso daí. Mas por que 4 mulheres? Né? Então, aqui, ó, tá falando a respeito do uso do véu das mulheres, ó. É interessante a gente observar que esse E se tipo, é realmente... Posso falar, tia? Pode falar. É realmente, pra que 4 mulheres? Se fosse, se é pra, tipo, meio que satisfazer o homem, por que ele não fica com 2? Aí, tipo, quando ele enjoa de uma, ele vai pra outra. Por que ele tem que ficar justamente com 4? Será que ele não confia na original, na primeira? Não sei dizer. Eu tô só jogando aqui pra vocês pensarem. Eu não estou Tia, aqui pra eu dizer fico nada. pensando, tipo assim, um homem que não tem muito dinheiro cuidar de 4 mulheres, que cada mulher tem 4 filhos. E você sabe que eu fico pensando nisso também, mas uma coisa interessante a gente salientar aqui. Você é rico, o povo árabe geralmente é um povo rico. Não sei se vocês perceberam isso. Né? O povo árabe geralmente é rico, não é um povo pobre, não. Aí nem sei explicar por que é desse jeito, mas geralmente eles não são pobres. Né? Diga. O país mais rico do mundo tá na região da Península Arábica. Qual que é o país mais rico do mundo? E o rei podia ficar com várias mulheres, né? Qual que é o país mais rico do mundo? É o Catar? É o Catar, tia. Ah, tá certo. É o Catar, tia, que vai sediar a Copa de 2022. Certo. Tia, E tudo é de ouro, mas né? as mulheres, No Alcorão elas eram tipo, super respeitadas, mas pelo homem elas não eram, porque, né, cada homem ter 4 mulheres, ter 4 famílias. Isso, aí você tira como base também o relato da mamãe do Lincoln, o que ela colocou aqui pra gente. Né? É interessante vocês absorverem isso, porque quando a gente vai estudar a situação sociopolítica, né, dessas regiões aí, desses países, você não vai ver esse tipo de ação. Eu posso dizer para vocês, o pessoal do 9º ano está estudando sobre a Ásia, certo? E muitos desses países estão lá no continente asiático. Quando a gente vai estudar a questão da antropologia, da sociologia desses lugares, a gente tem essa nítida impressão de que o que está no Alcorão é uma coisa, mas a cultura que é, vamos dizer assim, preservada, ela é totalmente diferente, sabe? A Liana quer falar ou a Emily quer falar? Diga. assim, a mulher podia ficar mais ela não podia ficar mais com mais de um homem, né? Não, de jeito maneira. Não. Então tá. Porque, por exemplo, uma mulher tá com um homem e esse homem fica com mais 3 mulheres. Né? Eu fico tipo... A mulher, ela não pode ter mais de um homem, mas o homem pode ter várias mulheres. É estranho também, não é? Também, né? Pois é, e no Alcorão as meninas que as mulheres e os homens tinham os direitos iguais. Que é mentira, porque o homem pode ficar com 4 mulheres, mas a mulher não pode. Boa observação. Né? Boa observação. Diga. Não tem a hipocrisia, né, não? Então, eu não posso chegar a dizer que é hipocrisia, mas eu posso dizer que é cultura, né? A cultura, ela é muito, muito, muito variável, ela muda muito de um lugar para outro, né? E para você se adaptar, para você se acostumar, né?
A questão cultural, linguística, ritual, ela é muito diferente. Até porque estamos falando do Oriente Médio, então o que não falta lá é coisa diferente. Exatamente. É por isso que estamos tendo várias guerras atualmente, por causa disso. Como nós somos ocidentais, a gente vai achar muito estranho, né? É totalmente fora da nossa religião, totalmente fora da nossa condição de raciocínio, é totalmente diferente da nossa história, né? Então, é bem complicado. Mas vamos fazer um esforço aqui pra gente entender de uma maneira bem respeitosa, tá? Aqui nesse pedacinho aqui da página 40, tá falando sobre o véu que as mulheres utilizavam na cabeça, né? Que as mulheres, elas usavam esse véu como um costume, que era um elemento ligado, né, à cultura do Islã. Só que não é somente o Islã que usa véu. Os gregos também usavam. Tá calor, nega? Tá calor, né? Minha filha acordou agora. Boa tarde. Boa tarde, produção. Né? Os gregos usavam, os antigos do Ocidente Médio. Como eu falei para vocês, no tempo de Cristo, né? Até mesmo antes, né? Vamos colocar ali para o tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, para aquele pessoal ali. O véu na cabeça significava que a mulher já estava pronta para se casar, porque ela tinha um ventre fértil para gerar filhos. Essa que era a ideia, né? Então, as mulheres, elas usavam um tipo de roupa bem colorida, né? Quando elas eram mocinhas, assim, meninas sem menstruar, e não usavam véu no cabelo. Quando elas menstruavam, elas passavam a usar uma roupa de uma cor só, não usavam mais tantas cores e colocavam véu no cabelo. Era um sinal. A gente também passa por isso na nossa sociedade, né? Quando eu era menina, eu usava xuxinha de cabelo, né? Eu usava meia até o joelho, eu usava sainha mais curta. Imagina eu agora, de xuxinha no cabelo, de meinha até o joelho e sainha mais curta. Vai ficar bonito? Não vai, né? À medida que a gente amadurece, a gente muda, né? Nossa roupagem também, que é um estereótipo para dizer, olha, aquela mulher ali é casada, aquela mulher ali não é, né? É tipo isso. Assim, né? Aproximando a nossa cultura, né? Para vocês chegarem mais próximos. A grosso modo é isso. Aqui tem um texto que a gente vai interpretar daqui a pouco, que a gente vai fazer essa atividade aqui. Então a gente vai seguir adiante. Vamos falar um pouquinho sobre política e economia? Vamos, política e economia. Bom, a gente já sabe o que é um califa. O califa, ele vai ser um líder respeitado dentro da religião islâmica. Os califas que vieram depois do Maomé, lógico, eles tiveram o trabalho, o papel, a função primordial de divulgar o islamismo. Ok. Só que eles acabaram fazendo um ótimo trabalho a ponto da Arábia toda ser dominada pelo islamismo. Então eles começaram a se unificar, né, em um estado, certo? Quando a gente coloca estado com a letra maiúscula, a gente está falando de política, de território político. Então eles se uniram e aí eles tinham tudo para ter, vamos dizer assim, um governo único. Eles estavam unidos, eles tinham uma força militar muito poderosa e eles conquistaram vários povos em questão de pouco tempo. Jerusalém mesmo foi um dos povos que foram conquistados. Tanto é que a região onde era antigamente o Templo de Salomão, que foi o último templo construído para adoração a Deus, eles construíram uma grande mesquita em cima, né? E aí tem aquela briga, né, naquele território, né, entre judeus e palestinos. Até hoje tem uma briga muito grande ali sobre isso, né? Aí eles conquistaram também a Síria, a Pérsia, o Egito, o norte da África, a região da antiga Mesopotâmia, né, o Crescente Fértil. E aí as suas dinastias começaram a ser lembradas. Então, de 661 até 750, a gente tem a dinastia dos Omíadas. De 750 a 1258, nós temos a dinastia dos Abássidas. E esse modo de dinastia manteve essa unidade do Império Islâmico até o século XIII. Já no ano de 711, né, os árabes e os mouros que
eram povos ali da Mauritânia, mas que tinham se convertido ao islamismo, eles dominaram aonde? A Península Ibérica. E aí a gente pode ver isso aqui no mapa, olha, o crescimento da religião islâmica no mundo. Começou-se Pra quem não sabe, Península Ibérica é Portugal e Espanha. Isso, muito bem. Então, aqui a gente está vendo aqui nesse mapa que tudo começou aqui, ó, na Península Arábica e começou a se difundir por vários lugares aqui da Ásia e aqui ao norte da África, chegando aqui, ó, na Península Ibérica. E aí a gente começa a perceber que esse império foi realmente crescendo cada dia mais, se tornando então aí o que a gente pode dizer de expansão do Islã, certo? Então, dentro da história, a gente não pode negar que mais um grandioso império começou a se formar. E olha que interessante, tão grandioso e tão poderoso quanto a gente pode até considerar ali próximo ao Império Romano, que a gente acabou de sair e conhecer. Então, todas as vezes que na história a gente tiver a mutação, ou a origem, ou a expansão de alguma crença, de alguma difusão de ideias, de alguma cultura, isso vai ser contabilizado como cronológico dentro da história. Então a gente pode dizer que a expansão muçulmana ela aconteceu entre os séculos 7 e 8. É pouquíssimo tempo, gente. 100 anos é pouquíssimo tempo para você ver tanta coisa acontecer, né? Tamanhas situações serem difundidas. A ponto da gente poder realmente calcular aí a imensidão, né, dessas orientações trazidas aí pelo Alcorão, por exemplo. Então, eles são monoteístas, a gente sabe disso. Os povos que eram conquistados tinham que se converter de uma maneira talvez não muito amistosa, né? Eles não são assim muito amigos nessa parte, né? E eles eram o quê? Sujeitos à escravidão. Tá vendo aqui, ó? Aqueles que não se convertiam, os povos que não se convertiam, eram sujeitos à escravidão. Então eles chegavam lá divulgando, né, a mensagem de Alá. Se você não aceitasse a mensagem de Alá, você era tornado escravo. Diga. Tipo, não querendo comparar e nem dizer que um é melhor que o outro, mas eles eram, tipo, bem diferentes que Alexandre o Grande. Porque quando Alexandre o Grande dominava o lugar, ele realmente mostrava a cultura grega, mas ele respeitava a cultura do povo. Quem não quisesse seguir a cultura grega, ele deixava lá no canto dele, exercendo a religião da pessoa. Exatamente, ele preservava, né, a cultura e a religião dos outros povos conquistados, né? E já o povo muçulmano já não é assim. O povo muçulmano ele já não tem tolerância religiosa. Então, você pode observar que para eles, né? Aqui, eu pensando aqui com os meus botões, comparando o que as meninas falaram lá no vídeo no começo da aula, né? Se eles não são um povo tolerante com pessoas estrangeiras, automaticamente eles também não serão tolerantes com aqueles que são da fé. Então, tipo, não tem nada que garanta que realmente o que as meninas comentaram naquele vídeo é real. Porque elas estão aqui no Brasil. É totalmente diferente de você estar vivendo aqui nessa região, nessa hostilidade, diante de uma situação tão vigorosa como essa daqui. Eles são realmente muito efervescentes. Se você sentar para você conversar com um muçulmano e for debater religião com ele, você vê o sangue no olho dele vindo para cima de tu. É sério o negócio, sabe? Eu posso dizer por experiência, né? Mas, como vocês viram aí, o crescimento foi tão imenso, né? E aqui, Paulo, como você mesmo colocou, a gente vai fazer uma comparação com a Alexandria. Claro que a gente vai considerar, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma espécie de comparativo, né? Para a gente poder observar. Meca, no ano 630... Maomé conquista a sua cidade natal com o apoio da população local, né? Em 635, um dos maiores centros urbanos na época, que é Damasco, foi a cidade conquistada e 3 anos depois, 3 anos depois da morte de Maomé, e mais tarde se tornou a capital do Império do Islã. Então, Damasco era um centro urbano importante na época, tá certo? A Síria, em 636, foi uma província definitivamente abandonada pelos bizantinos depois da vitória islâmica. Então houve conflitos aqui.
Em 643, Jerusalém. Jerusalém, na época, fazia parte do Império Bizantino e era um símbolo para os cristãos, judeus e islâmicos. Por isso que teve aquelas guerras santas que a gente viu nas últimas aulas. Segundo a tradição, foi nessa cidade que Maomé ascendeu aos céus. Ou seja, por que as pessoas acham que Jerusalém também é uma cidade santa para o Islã? Porque parece que Maomé teria subido aos céus aqui nessa cidade. Alexandria, no mesmo ano, localizada no Egito, foi a cidade que resistiu por 5 meses antes de ser conquistada aí pelos islâmicos. E Córdoba, em 711, o Islã avançou em direção à Península Ibérica e ali existia o reino dos visigotos, né? E eles não tiveram forças para enfrentar ali o ataque, né, dos invasores, e aí surgiu nessa região o Califado de Córdoba. Né? Então você vê que são regiões no mundo todo, dentre essas conquistas aqui, ó, gigantescas, eles dominaram à força, sempre em conflitos. Se você parar para perceber, eles são bem assim, guerrilheiros, né? Podemos colocar assim, né? Aqui diz também que nesses territórios que foram conquistados, os habitantes precisavam pagar imposto sobre a terra. Olha só. Eu não quero aderir ao islamismo, sou colocado muitas vezes como escravo, ainda tenho que pagar imposto sobre a minha própria terra, né? E esse imposto era chamado aí de caraj, eu acho que é assim que diz, né? Que era diferente, né, o valor de acordo com o proprietário. Se o proprietário fosse muçulmano, era um valor, se não fosse muçulmano, era outro, né? Outro imposto também que tinha era o jizya, acho que é assim que pronuncia, que era um imposto que somente os não muçulmanos deveriam pagar. Essas taxas se transformavam, né, acabavam sendo assim vamos dizer assim, uma força que obrigava eles a se converter ao Islã, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu vou falar com você aqui, Paulo. Você não é muçulmano, certo? Você vai ter que pagar a jizya, tá? Aí você me pergunta, quanto que é a jizya? Pergunta aí pra mim, quanto que é a jizya? O Paulo foi tomar sorvete, né? Aí eu coloco a jizya pro Paulo assim, Paulo, você vai ter que pagar uma jizya pra mim de 10 mil reais, né? Aí você tem como pagar 10 mil reais pra mim? Você não tem como pagar 10 mil reais pra mim, mas se você não pagar 10 mil reais pra mim, eu vou fazer a sua vida se transformar numa situação que você não vai aguentar suportar. Então, muitas vezes as pessoas, para diminuir um pouco esse pagamento desse imposto, que era muito pesado, eles se convertiam ao islamismo, né? Porque os islâmicos não precisavam pagar esse imposto. Então, por conta do dinheiro, muitas pessoas se convertiam ao islamismo para não precisar pagar mais esse imposto. Por isso que a religião cresceu tanto, né? E esse processo de expansão também deu aos árabes muitas conquistas diante aí das rotas comerciais. Tia, diga. Quando alguém se torna islâmico, tem como voltar a não ser mais islâmico? Tem, só que ele vai passar por várias situações ali de repúdio, né? O que é repúdio? É de desconsideração, vamos colocar assim, né? O pai e a mãe, por exemplo, que tem um filho, vou colocar aqui um exemplo, tá? O pai e a mãe que eles têm um filho, e esse filho, por exemplo, ele se converte ao cristianismo, ele é colocado para fora de casa, né? Isso eu conheço várias histórias verídicas de fatos como esse que aconteceu. Por que isso? Porque a religião, ela é muito forte. Ela vai testemunhar que só existe um único Deus, uma única religião. Para eles é o islamismo e ponto. Entende? Então, para eles é muito difícil aceitar uma outra religião. Eles são muito intolerantes, né, nesse sentido. Então, se uma pessoa ela não era muçulmana, ela se torna muçulmana e depois ela volta atrás, ela vai sofrer muito mais do que quando ela não era muçulmana, né? Então é interessante a gente pensar nesse sentido também, tá bom? Bom, nosso texto veio até aqui, nós vamos fazer algumas atividades, tá? Nós vamos voltar lá na página 39. A gente vai fazer essa daqui, ó. É a que tem a Kaaba
na folhinha, tá? Página 39. Opa, essa daqui. Tá bom? Aqui tá dizendo assim, ó. Observe a imagem, né? Observe a imagem dos islâmicos em Meca. Quais preceitos religiosos do islamismo os fiéis estão praticando? Daqueles 5 que a gente tem aqui na página 38, quais são os preceitos que eles Oração estão... 5 vezes ao dia e em direção à Meca. Peregrinação. Ah, vocês falaram as duas já, muito bem. Oração e peregrinação.